dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma videoaula de horticultura e a gente vai falar sobre um assunto bem importante na fruticultura, como também nas olerícolas, que é a parte de métodos de propagação. Como que a gente vai plantar essas fruteiras, essas olerícolas, de que modo, se é de forma vegetativa ou se é por semente, a gente vai aprender um pouco mais sobre esses métodos de propagação. Acompanhe. Propagação de plantas. Então, pessoal, a qualidade da muda, principalmente na parte de fruticultura, utilizada pelo produtor ou por quem produz essas fruteiras, é o principal fator de garantia de seu sucesso. A profissionalização hoje é uma necessidade, uma vez que a legislação ela não permite mais a comercialização de mudas sem certificação. Então, a produção de mudas, ela se inicia pela inscrição dos viveiros, junto ao órgão de fiscalização, e conclui-se com a emissão da nota fiscal de venda por parte do viveirista. A gente vai aprender, então, um pouco sobre como que são feitas essas propagações das hortaliças, né, que é o que a gente está estudando. Primeiramente, a gente tem que ver a estrutura e os cuidados necessários para se fazer uma boa propagação vegetativa e sexuada, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre essas propagações, não se preocupe. Vamos lá, a escolha da infraestrutura do viveiro, por exemplo, que é a área onde são concentradas todas as atividades de produção de mudas, como vocês podem ver nessas figuras dos viveiros, depende de vários fatores, como a quantidade de mudas a serem produzidas, os métodos de propagação, que eu vou falar um pouco sobre cada um deles, a regularidade de oferta de mudas, as espécies a serem propagadas, as fruteiras, as hortaliças, né? Custo das instalações, grau de tecnificação do viveirista, entre outras. Então, para o sucesso da propagação vegetativa das plantas, 5 fatores ambientais são fundamentais. Tem que ter luz, de forma adequada, água, controle de temperatura, nutrientes, minerais e gases. Então, além disso, as plantas jovens elas requerem uma proteção especial contra alguns patógenos, né, e insetos, que a gente já estudou nessa parte de fitossanidade, as pragas, bem como o controle do nível de salinidade do substrato de crescimento, que é onde elas estão, né, que é o solo aqui misturado com algum substrato. As casas de vegetação foram os principais avanços que permitiram e facilitaram os processos de propagação vegetativa de diversas espécies, tá bom? Então, a gente tem que realmente ter um local, um abrigo, para fazer essa propagação, seja ela vegetativa e sexuada, para que a gente consiga, desde o começo, obter mudas de qualidade. E quais são os principais métodos de propagação de plantas? Vamos lá. Tem o de sementes, que é um método sexual, propagação sexual, que é feito por meiose, variabilidade. Resumindo, é um método feito por semente. Você pega a semente e planta, né? São propagações por sementes, podem ser espécies anuais e perenes. E pode ser também um sistema de cultivo in vitro, né? Que é esse sistema aqui que você já faz em laboratório, que é mais complexo. Tem também a apomixia, que é um método assexual, mas também é por sementes. O que é essa apomixia? Ela resulta na reprodução de um zigoto, que esse zigoto ele desvia do processo usual de meiose e fertilização. E aí, gente, o genótipo do zigoto e do embrião resultante será o mesmo dos pais. Ele é uma semente, mas ele é um clone. Então, a apomixia é uma propagação que vai gerar sementes, mas essas sementes vão ser iguais aos pais. Então, gente, as plantas obtidas são clones, tá? Sendo denominadas apomídicas, que é uma clonagem de plantas por sementes. É um pouco mais complexo. E também a parte vegetativa, propagação vegetativa, que é a propagação assexual, que é feita só por mitose, que são os clones. A planta filha, né, vai ser igual à planta mãe, vai ser um clone. Aí eu vou explicar para vocês os tipos de propagações. Tem por estaca, enxertia, gemas, mergulhia, estolhos, propagação por brotos e rebentos, divisão, entre outros. Eu vou explicar cada um para vocês
de forma bem objetiva. Vamos começar pela propagação por sementes. Começar pelo começo, propagação sexual. Então, tá aqui, tem a florzinha, acontece aqui a fertilização, aí vai vir a semente, né? Vai germinar e vai ter a fase adulta. Então, na fruticultura, a utilização de sementes basicamente está restrita à obtenção de porta-enxertos e ao melhoramento genético, porque comercialmente poucas espécies frutíferas elas têm suas mudas obtidas por este método. Então, geralmente, se você for plantar alguma fruteira, geralmente vai ser por muda, né? Comercialmente isso não é utilizado. O uso de sementes na fruticultura e a época da semeadura decorrem da época da maturação das frutas e do poder germinativo das mesmas. Então, é mais difícil a gente utilizar semente. É mais a parte vegetativa, propagação vegetativa, por muda. Normalmente, as sementes devem ser semeadas logo após a colheita das frutas, principalmente no caso dos citros, tá? Mas vocês podem fazer uma muda em casa. Entretanto, existem espécies que necessitam um período de repouso para germinarem, que a gente faz uma estratificação, como se fosse raspando a semente, superando-se a dormência e favorecendo a maturação dessa semente, como acontece em sementes de pêssego, por exemplo. Então, as sementes, elas devem ser provenientes de plantas sadias, com certeza, né, para que não ocorra nenhum problema de doença, nem de com algum patógeno. Adultas, provenientes de plantas sadias adultas, possuem um bom vigor e características varietais bem definidas, e essa semente ela também deve ser separada da polpa logo após a coleta das frutas para evitar que fermente. Então, você colheu ali, você quer fazer uma muda, você colheu, e aí você já faz todo o processo para realmente plantar essa muda, essa semente, né? Na polpa das frutas existem inibidores que impedem a germinação da semente, por isso que tem que fazer essa despolpa, para não fermentar. Por esta razão, nunca se deve fazer a semeadura de frutas inteiras, tá bom? Então, aqui a propagação sexual por semente é pouco utilizado comercialmente, né? É mais realmente as pessoas comercializam as fruteiras por mudas. Esse tipo de propagação sexual, que é por semente, ele implica em maior variabilidade entre os indivíduos, possibilitando assim uma maior distribuição e adaptação do material em condições de solo e clima diferentes. Então, a área de coleta de sementes consiste na seleção das melhores plantas, né? Você pega as melhores plantas para pegar as sementes das melhores plantas, que possuem as características desejáveis. Cada planta selecionada é denominada de planta-mãe, ou seja, cada semente que você pega ali terá 50% do material genético de origem conhecida. Nas áreas exclusivas para a produção de sementes, deverão ser retiradas todas as plantas sem as características desejadas por meio de desbastes. Desbaste é arrancar mesmo, né? Tirar a planta. Então, essas que não têm uma boa característica, você realmente elimina. O percentual de germinação depende de fatores internos, como dormência, qualidade da semente e potencial de germinação da espécie. A propagação vegetativa é o método que conserva as características da planta-mãe, que é de forma assexual, né? Que eu vou falar mais na frente. Então, por semente aqui tem a semente de abacate, por exemplo, aqui a castanha, que é a própria semente do caju, e aqui também várias sementes de olerícolas, de coentro, de tomate, aqui semente de coco, né, o próprio coco, e por aí vai, de manga. Finalizamos a primeira parte desse vídeo e a gente vai para a segunda parte, continuando a falar sobre a propagação de plantas. Bons estudos a todos e a todas. Tchau!